Estamos ao vivo. Boa noite a todas e a todos. Boa tarde, boa noite a todas e a todas que nos acompanham nesse Confrontarte de hoje, dia 21 de abril. Nós queremos saudar a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesses encontros e aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos, saudar a professora Silvana, a professora Daniele, a Loiuá, que estará conosco hoje, e a nossa convidada dessa tarde e noite, que é a Tipuici. E vamos ter uma oportunidade incrível de conversar e aprender um pouco mais sobre os Iranchê e toda a atividade que eles vêm desenvolvendo com o coletivo, né, sobre cinema. E vai ser muito interessante, com certeza, conhecer esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito. A professora Silvana, como já temos dito a vocês, é professora da Federal de Goiás, a professora Daniela é professora da Federal de Santa Catarina, e nós estamos aqui com essa obrigação e gosto, é maior até do que obrigação, de estarmos aqui a cada dia com vocês, conversando um pouco mais sobre esse projeto que é tão carinhoso para nós, né? Temos ele no nosso coração, que é um projeto que surgiu durante esse período da pandemia, com a intenção de fazer com que a gente conversasse, dialogasse, enfim, discutisse questões do direito, aproximando isso da arte, né? Então, nosso gosto de estar aqui com vocês a todas essas tardes, né, que nós temos passado juntos. Eu já não vou alongar mais a conversa, vou passar para a Dani, para que ela possa fazer a apresentação das partes mais técnicas desse encontro. Obrigada, Lilian. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É um prazer estar mais uma quarta-feira aqui com vocês. E hoje nós temos a nossa querida Loiuá aqui também nos ajudando, e a Tipuici, do qual a gente agradece muito já a presença. Tenho certeza que será uma tarde muito bacana, com um conhecimento disseminado muito legal, né? Então, para ser bem breve, é só para informar vocês que a gente sempre faz uma sessão de perguntas e respostas ao final, e que a gente pede para que vocês coloquem as perguntas no chat do YouTube, e a gente repassa para a Tipuici essas perguntas no final, tá? E também a gente pede a vocês que curtam o nosso canal, marquem lá o sininho para saber sobre os nossos eventos. Isso ajuda a que os nossos vídeos estejam cada vez mais bem colocados no algoritmo do YouTube e dissemine o nosso conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado. Eu passaria a palavra para a professora Silvana. Professora Silvana, precisa abrir o microfone, por favor, e aí a gente continua. Boa tarde. Obrigada, professora Dani. Boa tarde a todas, todos e todes. Um prazer enorme estar com vocês em mais uma quarta-feira do Confrontarte, e junto com a professora Lília, do UFRJ, Dani da UFSC. E hoje nós temos duas convidadas muito importantes para nós. Uma, a Loiuá, que está aqui com a gente. Loiuá é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense e tem estado nos apoiando o ano de 2020 todo. Então, prazer enorme, Loiá, estar aqui com a gente. E a Loiá agora está trabalhando numa organização de direitos humanos no Mato Grosso, e ela está aqui para a gente conversar também com a Tipiuci. Tipiuci, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Falar sobre o coletivo de cinema Iamutili, Monuque e Miki para nós, eu tenho certeza que vai nos trazer muitos aprendizados, e é uma honra para nós ter você aqui para falar desse coletivo tão importante e da mostra. Eu tive a oportunidade de ver uma parte da mostra e assistir alguns filmes da Tempos de Cura, e fiquei muito impressionada, muito mesmo, muito interessante, e ter você aqui para dividir isso com a gente é muito importante. Então, eu agradeço muito e passo já a palavra para a Loiuá. Boa tarde a todos, todos e todes. Meu nome é Loiuá. Obrigada pelo convite de estar participando, professora Silvana, Dani, Lilian, desse projeto tão importante que eu admiro, sempre acompanhando, né? E agradecer também a Marta Tipuici por ter aceito o convite
né? A Marta, eu conheci ela num seminário aqui na UFMT, em 2014, né? E tenho uma admiração muito grande por ela. E a Marta, ela é do povo indígena Iranche, né? Que fica na terra indígena Manoque, e ela é mestranda em antropologia social pela USP, e queria te agradecer, tipo, e por você ter aceito esse convite e estar aqui compartilhando os seus conhecimentos conosco. Fique à vontade para falar com a gente, e obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, né, pelo convite. Acho que um pouquinho de atraso, mas estamos aqui. Estou aqui, eu estou falando da aldeia. Nesse período agora de pandemia, a gente tentou investir mais na questão de comunicação. E aí chegou a internet esse ano aqui, né, onde eu moro. Então, com essa internet, a gente conseguiu fazer algumas redes de trabalhos, né? E também defesa dos nossos direitos, né? Então, eu me formei em 2017 e retornei para a aldeia. Eu morava em Cuiabá, voltei para a aldeia. Estou aqui agora e esse ano eu consegui passar na prova de seleção, né, para estudar na USP, fazer o curso de Psicologia Social. Fiquei bastante feliz, que também é uma oportunidade de conhecer e também levar o conhecimento. A gente sempre está trabalhando com o conhecimento científico e o conhecimento tradicional do povo. Então, para a gente é bastante importante adquirir mais esses conhecimentos e sempre estar trazendo de volta para a nossa comunidade. Enfim, e também eu sempre gostei desse trabalho com imagens, né? Então, em 2009, a gente começou a trabalhar com registros da comunidade. Então, em 2009, a gente começou a fazer esse registro. No início, para nós, foi bastante difícil, porque culturalmente o povo ele não guarda, né, nenhum tipo de objetos ou até mesmo algo que possa visualizar quem já morreu. Então, se uma pessoa morre, tudo que é dela é colocado com ela para ser levado junto com ela, né? Para não deixar essa lembrança. E eles, os mais velhos falam que sempre você vai ficar triste, você vai ficar lembrando você vê os objetos. Então, eu lembro que quando eu comecei a filmar, fui na casa, fui ver um avô meu que estava limpando as mandioca dele e perguntei para ele se eu podia filmar, né? Registrar ele. E aí ele falou assim, olha, eu não quero ser uma pessoa grossa com você, mas eu vou te explicar por que que eu não quero. É porque esse dia eu estava num vídeo e eu vi os mais velhos que morreram. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste vários dias pensando, né? Como que eu estou vendo eles, sendo que eles já morreram. Então, ele não quis esse momento. Só que depois disso, a gente começou a fazer alguns trabalhos e conseguimos entender a parte cultural deles e eles também conseguiram entender
como o registro de imagens era importante, porque eu até comentei isso, eu comento isso sempre, é que eu ainda sou de uma geração que foi criada com avó. E aprendi muito na oralidade, muitas histórias com ele, né? As cantorias, mas os meus sobrinhos, eles não cresceram os meus avós, que no caso são os bisavó deles, né? Meu avô, ele já faleceu, a minha avó faleceu o ano passado, em abril, agora dia 27 vai fazer um ano. Até 2009, nós tínhamos 10 pessoas que eram falantes da língua Manoque, fluente, né? E que ainda era pessoas do período do contato, né, com os não indígenas. Então, tinha muita gente que fala esse idioma. Mas hoje a gente tem, acho que, três pessoas que falam. Então, essa era uma das preocupações, como nós vamos poder ensinar nosso idioma, como a gente vai poder ensinar nossa história, se a gente também não conseguiu aprender tudo que tinha que ser aprendido. E aí veio a ideia dos vídeos, dos registros de imagens através de fotos, áudio, né? Gravação apenas de áudio, fazer esse registro. E aí, em 2009, a gente faz o primeiro grande registro do ritual de Ietá, que o povo mandou que ele ficou 14 anos sem realizar esse ritual, que é um ritual de passagem que tem na aldeia. E aí a gente fez esse primeiro registro. A partir disso, a gente começou a fazer outros registros, né? Então, e a gente também, a princípio, pensava de fazer só mesmo voltado para dentro, né, da comunidade. Só que daí fiz o Vende-se Pequi. Não sei se vocês já viram esse vídeo, ele está disponível no YouTube, Vende-se Pequi. E aí a gente levou ele para um festival que foi em Belo Horizonte e ele recebeu uma menção honrosa, né? Tem 500 e desses 500, 12 receberam menção honrosa e o nosso vídeo recebeu. Então, a gente ficou muito feliz, assim, porque a gente não esperava, né? Sim, logo no primeiro vídeo ter as pessoas gostaram desse trabalho. E aí foi algo que nos instigou a continuar. No entanto, nesse período ainda, o Manoque e o Miki já trabalhavam com vídeos, mas de forma separada. Os Miki, eles são o povo que desceu o rio abaixo aqui, então, que é um poço, só na época da zona, a gente fugia, então eles foram para uma parte e a gente foi para uma outra parte. Então, a gente costuma dizer que o Miki é nosso subgrupo, né? Uma parte do povo Manoque que, no tempo da fuga, eles se separaram. Depois o avô e São Anchieta conseguiu encontrá-los, né, novamente, depois de 20 anos de separação. Então, e eles trabalhavam com vídeos separados. Aí, nisso, a gente foi fazendo uns trabalhos. Faz 3 anos a gente fez esse vídeo sobre tecendo nossos caminhos, né? Foi um vídeo que eu fiz com a minha, porque foi no ano mundial indígena, acho que ela. E aí a gente fez 2 vídeos, na verdade. Os espíritos só entendem o nosso idioma e o tecendo o nosso caminho. E aí a gente se inscreveu em vários festivais, a gente ganhou.
alguns, eu acho que é muitos, assim, ao meu ver. Então, muitos elogios pelo nosso trabalho, e aí a gente continuou fazendo, não mais só para dentro da comunidade, mas para fora também, porque aí, através do vídeo, a gente começou a trabalhar também questões de denúncias, né? Referente à retirada de direitos, referente a invasões, referente denúncias sobre usinas, que são muitas que existem aqui. Então, a gente começou a fazer esses registros. A princípio, um celular, começamos a editar, e depois a gente conseguiu comprar alguns equipamentos, né? Computador bom para fazer uma ilha de edição, mas no início a gente fez muita coisa assim com que a gente tinha, né? Que também não adianta ficar querendo muita coisa, esperando essa coisa e não tem e não fazer. Mas aí depois a gente foi trabalhando em cima e foi conquistando os espaços. E aí, o ano passado, os meninos que começaram e mandaram recado, perguntando se a gente não aceitava formar um coletivo. E aí nós conversamos, né, os meninos que estavam na época fazendo já vídeo, e a gente fez uma reunião no final do ano de 2019. A gente fez uma reunião entre nós, e a maioria que participou são jovens, eu já não sou tão jovem, então chamamos eles, né, e aí fizemos uma reunião e criamos então um coletivo. E depois a gente começou a pensar qual nome a gente vai dar para o coletivo, né? E aí veio todo, assim, a gente fez várias propostas, e esse nome foi escolhido porque Nhan é caminho, mas também é, né? E Mui é novo, então é uma coisa nova que a gente está fazendo nesse caminho e contando nossas histórias. Então aí a gente escolheu esse nome, né? Nhamuitli. Então é o mesmo idioma, né? Que só mudam a letra L, que eles não falam um L, mas aí a gente concordou de ficar registrado assim. Então, a gente criou um coletivo com 10 pessoas. Algumas pessoas elas não participaram porque elas não, assim, não é que elas não gostaram, elas às vezes participam, mas tem aquelas pessoas que ficaram mesmo, né? Que estão ali representando o coletivo. O povo Manuco tem essa questão de, por exemplo, um ano planta muita cana, aí no outro ano não quer saber de cana, né? Eles querem plantar mandioca, então eles vão plantar mandioca. No outro ano eles querem plantar chia. Então, a gente costuma dizer que é a itinerância da vida Manuco que se tem. Então, é a mesma coisa no trabalho de vídeo. Tem aquelas pessoas que já conseguem permanecer fazendo só uma coisa, e tem aquelas que fazem várias coisas e retornam de novo para fazer o vídeo. Então, tem essa questão. Então, não é que eles saíram, mas é que eles estão fazendo outras milhões de coisas também. Mas sempre estão ali ajudando. Às vezes, vamos filmar, então vamos todo mundo junto. E a gente criou o coletivo, e a partir do coletivo foi esse ano. A gente foi o primeiro ano que a gente conseguiu um recurso para o nosso coletivo, que foi através da Lei Aldir Blanc, no nosso município. E foi bastante gratificante, importante, porque a gente é de Mato Grosso, né? E Mato Grosso é um estado assim que é muito difícil um diálogo nos municípios com os prefeitos, os vereadores, tem muita discriminação e Brasnorte é um desses lugares. Agora, aqui em Brasnorte, são 3 povos indígenas, o Iqui, o Anuak e o povo Iquibatsa. Tanto,
a gente não é aceito como cidadãos. A gente acaba sendo discriminado, não tem espaço. Então, só um exemplo, por exemplo, assim, esporte. A gente não tem investimento na nossa comunidade. E esse dia eu sempre fico me questionando. Todas as escolas do município que você vai tem uma quadra, né, de futebol, tem uma quadra de para você jogar vôlei e tal, que são coisas básicas e na nossa escola não tem. Esses dias eu falando com o que é professor e fiquei perguntando, né, por que na nossa escola não tem uma quadra, sendo que, sei lá, 85% do povo joga futebol, né? De mamando caducando, o povo ama futebol, mas se tem essa visão para dentro da comunidade. Então, aí teve um ano que as meninas jogaram futebol, tiraram em primeiro lugar no município, e todo ano investe para levar em ganho no JEBs, né, que são jogos áreas, para fora do município, vai para os estaduais. E o time daqui da aldeia que ganhou, das meninas sub-15. E naquele ano, elas ganharam 2 anos. E nos 2 anos consecutivos que elas ganharam, não teve ônibus para levar. E aí eles pegaram e levaram um time da cidade que tinha perdido. Então, assim, a gente. São coisas que às vezes parece que não faz diferença, né, para a gente, mas é muito triste assim. Eu na época eu dava aula e as meninas ficaram muito tristes, né? Porque elas acharam que elas iam, porque elas jogaram e ganharam e elas iam representar o município, mas elas não foram. Então, coisas que acontecem e que a gente vê como ainda essa discriminação ela é muito presente no nosso dia a dia, né? Então, aí esse ano a gente conseguiu, é claro que tinham umas pessoas lá que de fato gostam da cultura indígena, acreditam no trabalho de quem faz dos povos indígenas e nos ajudaram também. A gente conseguiu conseguimos ser contemplado com 6 projetos da Lei Aldir Blanc. E cada projeto era de e a gente conseguiu ir mais o nosso coletivo, né, com instrumentos de trabalhos de mais qualidade, e a gente devolveu 6 para o município norte através dessa. Eu acho que esse trabalho ele já está disponível também no nosso site e construímos um site para o coletivo, que é o site Minha Nutri, né? A gente lançou ele dia 19 de abril, que é essa data. Não, a gente nem tinha planejado que ele ia sair no dia 19, mas aí deu tudo certo e saiu no dia 19 de abril. E foi com esse a gente conseguiu fazer com que a televisão local passasse esse trabalho que a gente está desenvolvendo dentro da nossa comunidade e ter assim, ser mais visível, né, dentro do nosso município. Então, através desse trabalho com cinema, a gente está conseguindo conquistar os espaços, né? Então, já tem muita gente comentando assim, tem um coletivo de cinema na percussão do município, que eu acho que é uma coisa muito mais importante de ser reconhecido dentro do município do que ser reconhecido lá, sei lá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas as pessoas que vivem aqui ao nosso redor, quem nós somos. Então, acho que são esses espaços que a gente também está conquistando através do nosso trabalho. E uma coisa muito importante também desse trabalho com cinema, que a
gente quer mostrar para a nossa comunidade, porque também não adianta ser reconhecido no município, mas a comunidade não... o que a comunidade ganha com isso, né? Então, além dela ganhar esse trabalho, né, entre jovens, né, que estão vendo uma outra possibilidade, além da onde a gente vive, outras possibilidades de trabalhos, enfim, sonhar, né? Sonhar, eu acho que é isso. Eles estão tendo isso, mas a gente também pensou nessa questão financeira mesmo para a nossa comunidade. Então, a gente fez essa divisão tudo certinho, né? Onde nós, como os produtores, também recebem uma gratificação, o coletivo tem um fundo e a comunidade também recebe recursos por esse trabalho que a gente está fazendo toda vez que a gente ganha algum prêmio em forma de remuneração, né? Então, acho que é um... E aí, mês passado, com o recurso que entrou, a gente fez a primeira prestação de conta para a nossa comunidade, que foram 3 prestações de conta, 3 comunidades daqui, 2 dos Manuque, que são as aldeias centrais, e do povo Miqui. Então, a gente também preza muito de transparência, trabalho, né? Porque a comunidade, assim, as pessoas vêm, fazem o trabalho, levam para fora e a gente recebe o quê? Aí depois a gente só vai assistir lá no YouTube, que registrou e fez esse trabalho, mas e nós? O que a gente está ganhando com isso? Sempre tem essa pergunta. Então, como a gente começou a trabalhar, sabe, a preocupação, a humanidade, então a gente começou a trabalhar dessa forma. E aí a gente tem as parcerias, né? Que é com a Universidade eu agora entrei lá, René, na universidade, mas antes tem um amigo, ele está do coletivo, ele não é indígena, e ele é uma pessoa que acreditou muito nesse trabalho, né? Falou, a gente tem que fazer, vocês são muito bons, né? Então vocês têm que fazer. Aí a gente sentou, conversou, tinha equipamento, a gente levava um material bruto, né? Selecionado para USP, né? Para o LISA. Então lá eles têm todo aquele local para fazer as edições. Então, é uma parceria que a gente tem com essa universidade para eles nos ajudar. Nosso amigo, o André, que ele agora está fazendo doutorado, já vai terminar, ele se disponibilizou, aí ele continua fazendo os vídeos, dando aula de oficinas aqui na aldeia, né? Agora ele parou por causa dessa pandemia, mas então eles de fato também fazem a diferença, né? Então eu acho que é um pouquinho assim do trabalho que a gente vem desenvolvendo na comunidade, que ela tem se apresentado assim, bastante favorável, principalmente por causa dessa transparência que se tem. Então e o trabalho está fluindo. E aí o último, assim, esse último vídeo que eu fiz, que é o Blank, é sobre alimentação saudável, né? Então, eu fiz esse trabalho pensando de passar um pouquinho sobre a questão durante a pandemia, né? Nossa preocupação foi a questão da alimentação, com toda essa informação que se tem, que a gente precisa comer bem, a gente precisava ter uma alimentação boa para poder resistir a esse vírus. E aí começou todo um trabalho na comunidade. De quando começou a pandemia. E aí, no fim, veio essa lei que ajudou a, digamos, financiar o vídeo, né? Então, quase todos os vídeos que vocês vão assistir não tem nenhum apoio financeiro.
Aí a gente faz porque gosta e porque tem que fazer para registrar o nosso povo. E aí, de repente, aparece uma oportunidade financeira e aí encaixou tudo, né? Mas é igual a Chipiqueia, né? Que é o último vídeo que a gente fez. É comida boa. Então, e aí eu registro o início, né? Do trabalho do roçado, que é a roça de toco, e até a gente começa a fazer as colheitas, né? As plantas já estão tudo grande e já é possível consumi-las. Então a gente traz um pouquinho de como foi essa organização referente à alimentação dentro da e aí tem o segundo vídeo que eu acho que é outra parte da história, que é o que a gente fez durante a pandemia, né? Com as questões medicinais, de tudo. Que são 2 vídeos que é importante assistir. Um lado do vídeo mostra a questão do alimento, né? E outro lado do vídeo mostra como a gente trabalhou a questão de saúde, remédios. São 2 vídeos que casam, né? Mostra essas 2 partes do nosso trabalho. Eu achei bem interessante essa abordagem que os 2 vídeos trazem. E tem outros, né? Esse trabalho. São 6 no total, já estão disponíveis para serem assistidos. Espero que. Acho que era um pouquinho disso que eu ia falar. Como é que eu estou de tempo? Tá tranquilo. Tipilci, muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa, ainda temos um tempinho. Não tem problema, não. É, mas eu tenho uma pergunta para você. Você me ouve bem? Ok. Eu fiquei muito encantada, muito impressionada com a mostra Tempos de Cura. Então, eu assisti O Veneno Me Alcançou, assisti Vocês Me Escutam, assisti o seu filme Nossos Alimentos Saudáveis, né, o Kipikajá, é assim que, não sei se é assim que pronuncia, assim, fiquei muito impactada com a forma com que esse coletivo tem trazido questões tão sérias, né? Então, questões que têm trazido impactos ambientais, questões que criticam a indústria farmacêutica. Então, foi muito rico ver essa mostra. E a professora Dani, inclusive, já colocou no chat, e eu sugiro que as pessoas vejam essa mostra, porque realmente é muito interessante o trabalho que o coletivo tem feito. E enquanto você falava, eu estava lembrando de uma fala de um diretor de documentários, que ele fala: não filme se você puder viver sem filmar. E filmar, contar as histórias, realmente é viciante. E então a gente percebe a paixão de filmar desse coletivo, nessa mostra que foi a que eu assisti, o Tempos de Cura. Tem uma segunda mostra lá, mas eu não tive tempo de ver ainda, mas verei todos. E então é muito bom ver isso, sabe? Porque a partir das imagens colocar as denúncias necessárias e mostrar. E você colocou lindamente, eu fiquei muito encantada com a história de vamos mostrar determinadas coisas que elas não vão poder ficar depois que os nossos parentes morrem, assim, né? Então, eu achei muito interessante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre como que a aldeia recebeu isso no primeiro momento. Eu percebi que as pessoas algumas delas estão muito confortáveis com a câmera, né? Aquele senhor que fala, eu não sei qual filme, eu acho que é A Força das Nossas Medicinas, aquele senhor que fala dos remédios, ele está muito confortável. Então, é como se ele já fizesse aquilo há muito tempo, né? Então, eu queria que você falasse como que a aldeia recebeu essa nova linguagem do cinema
E como que eles se colocam com vocês? Né? Se foi fácil isso, se não, enfim, como é que isso se deu? Certo. Acho que eu entendi. Deu uma cortadinha, mas eu acho que eu entendi. No início, aí era bastante complicado, assim, a gente fazer, né? Como eu falei. Foi um trabalho de formiguinha mesmo, porque primeiro quando você chegava com a câmera, as pessoas corriam de você. Ah, não, não, não quero aparecer. Mas e aí a gente foi trabalhando aos poucos, né, fazendo esses registros, e depois a gente sempre que termina um trabalho de filmagem, edita, aí a gente pega e passa na aldeia. E daí as pessoas se veem, dá risada, elas começam a gostar de fazer isso. E aí, eu acho que foi no ano de 2016, foi o primeiro ano que a gente fez uma semana indígena, que a gente começou a fazer, eu acho que foi em 2016, a semana indígena, porque a gente não fazia nada, né, em abril. Para nós é um mês normal. Aí eu comecei a ver, né, essa questão e levei mais para o lado da visibilidade aos nossos trabalhos, o mês de abril, ver essas possibilidades. E aí a gente fez um trabalho com os alunos. E aí os alunos, teve um grupo que falou que gostaria de trabalhar com imagem. Aí eu falei, tudo podem fazer. E aí eles criaram histórias assim que eu fiquei impressionada mesmo, porque os planos de filmar, né, era a pessoa correndo e depois já pegava ela em vários ângulos e foram montando e contaram uma história assim de forma engraçada, né? Mas que de fato acontece, que são instalações de madeira, as brigas só contaram numa linguagem engraçada que o povo dava risada, né? Teve uma ponte aqui que o fazendeiro acusou o povo que está com fogo na ponte, né? E eles fizeram história de uma forma engraçada, igual fazer humor, né? E aí foi muito engraçado. Eles fizeram um total de 7 vídeos, e era um vídeo por dia. Por dia eles apresentavam um vídeo. Aí, nesse período, a gente começou a perceber como as crianças estavam soltas também na frente das câmeras. Então, em 2009, na aldeia ainda não tinha nem celular. Eu acho que talvez 1 ou 2 pessoas deveriam ter um celular. Então, as pessoas, energia também. Então, você assistia televisão na casa de uma pessoa, só uma pessoa que tinha. Hoje não. Hoje tem energia, aí chega o telefone, depois o celular, as televisões, tem muitas televisões, e aí chegou a internet. E aí as pessoas assistem, né, o YouTube, vê muitos vídeos e começam a também se ver, né, nos espaços, fazer. Nossa, o povo adora fazer. Todo dia faz uma live. Eu faço live. Eu fiz esse dia aqui na minha aldeia. O pessoal estava fazendo farinha, ralando a mandioca. A gente faz. E eu vou mostrar, sendo indígena, eu vou contar o que a gente faz. Então começou a se familiarizar. E agora, tipo, a gente vai para um jogo de futebol, eu tô com uma câmera de tirar foto pendurada no meu pescoço. E eu tenho 2 sobrinhas, e uma tem 14 e a outra tem 12, e ela faz, registra. Então, agora mesmo, essa semana, passou a semana inteira a gente andando com câmera, tripé, para baixo, para cima. Então, o povo já acostumou, começaram a acostumar em ver esse movimento. Então, já, se está fazendo um negócio lá, ele já
chegar em filmar. Às vezes não é com filmar que a gente tem mais, mas sempre tem uma câmera de celular. Então, é celular para todos os lados, é flash para todos os lados. Então, eles estão mais familiarizados com isso. E aí, quando você vai gravar, ele já hoje já é boa gravar, já ficou uma coisa mais natural dentro da comunidade. Né? Então, acho que é através disso através do nosso trabalho, as pessoas começaram a se soltar mais, mas o cacique, ele sempre fala, tem que filmar, tem que registrar. Aquele senhor lá, ele é o cacique do povo Manoco, que fala sobre as plantas medicinais. Então, é ele que estava explicando. E ele gosta muito que filma, ele quer muito que registra tudo. Ele fala para ele lá na casa dele, registrar a roça dele, mostrar ele trabalhando, como é que trabalha. Então, e se o cacique gosta, né? Os outros também não, nós também tem que gostar desse trabalho. Então, ele colabora muito também. E aí, nessa reunião aí que eu estou falando de questão de conta, comunidade, as lideranças levantaram que eles gostariam que a gente fizesse, que são os registros de histórias do salto, né, que são 3 vídeos que eles procuram. Registro do salto, Lu e Mariquela Salto de filme, e sobre a abertura da aldeia, quem eram os primeiros moradores e como era, e sobre o território. Né? O território a gente já até tinha começado, só que eles reforçaram na reunião que tem que fazer história sobre nós moramos no TI Terra Indígena Irante, mas nossa terra tradicional é a TI Manoque, que é uma terra cada em 2010 e ela ainda não é homologada e nem tem o processo de desintrusão. Então, a gente, essa semana mesmo, teve uma apreensão lá, acabei de ficar sabendo. As coisas lá, por causa da retirada de madeira. Então, são 3 vídeos que a gente tem para fazendo. Obrigada, viu, Tipiuci? Eu vou passar a palavra agora para a Loiuá. Certo. Loiuá, seu microfone está desligado. Obrigada, professora Dani. Tipo, e se você me escuta? Sim, estou ouvindo. Eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar que a gente está no mês de abril, né, o abril indígena, e que tem toda essa questão, né, de desconstruir o dia do índio, né, que a palavra índio já, por si só, já é uma palavra pejorativa, e para essa construção do Dia dos Povos Indígenas, o dia da resistência indígena, né? Na verdade, o mês dos povos indígenas. Queria que te perguntar se você poderia explicar para a gente também se você se sentir à vontade, essas concepções, né, que a nossa sociedade tem sobre índio, que ainda se fala muito índio e sempre numa questão pejorativa e de generalizar, sendo que se trata de vários povos indígenas, né? E se tiver um tempinho, também queria que você falasse para a gente sobre o movimento, né, do Rio Juruena, né? Juruena Vive. Se você puder falar isso para a gente, agradeço. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou te escutando.
Bom, eu acredito que a Semana Indígena, como eu disse, eu acho que foi em 2016 que a gente começou a fazer, né? Uma das professoras que puxou à frente para essa semana começar, a gente começar a fazer. Por quê? Como eu sou uma pessoa que fiquei mais tempo fora, eu entendi que, na verdade, o movimento indígena, ele pegou a semana de abril, já que, a princípio, a semana de abril seria aquela semana onde você só fazia suas apresentações culturais e marcava por isso, algum político. E aí eu deixei de falar que era para alguma pessoa importante, faria as pessoas deveriam ter para fazer isso, né? Então, quando que o movimento indígena, na verdade, reverteu essa situação e começou a usar essa semana como um ato mais de resistência e de denúncia, eu achei interessante. E aí, quando eu volto para a aldeia, eu trago essa informação e formação também de jovens, e aí, com essa experiência, conversei com outros professores, e eles aceitaram a gente fazer nesse formato de Semana Indígena, com trabalhos culturais do povo, fortalecendo também, né, o nosso trabalho com a juventude, uma gestão de água, mas por você não saber usá-la, você também pode desfigurar totalmente uma cultura, né? Então a gente tentou fazer esse trabalho casado, mas também vivendo por esse lado de responsabilidade com os nossos trabalhos culturais. E aí a gente começou a fazer essa semana indígena. Essa semana indígena a gente faz, né, algumas reuniões quando ainda não tinha pandemia para marcar esse dia mesmo, anunciar também os nossos que acontece localmente com a gente, né? A gente não pode ir para Brasília, mas a gente pode fazer isso daqui mesmo, da comunidade. Então eu penso que a Semana Indígena ela é hoje uma semana que se tem a oportunidade de marcar essas denúncias e fazer ser ouvido, né? É a semana que os povos têm a oportunidade de serem ouvidos, que começou a partir da Demarca Terra Só em abril, né? Quando ainda era outro não, em saía lá uma terra demarcada. Hoje é enfrentamento mesmo e eu acho que resistência até que passe essa pandemia e também todo esse caos por trás da pandemia que vem acontecendo, que é o caos político dentro desse. E referente ao índio, né? Eu votei um livro, e o livro dele traz esse título, né? O Índio da Paz. Então, foi usado pelos padres, né, que trabalhavam na época. Acredito que dentro da atualidade, com as nossas lideranças mais tradicionais, essa não se tem muito esse discurso, né, de se é ou não pejorativo, mas as pessoas que saem que entendem mais sobre essa questão de direitos indígenas, que fazem uma leitura melhor, conseguem entender, ver isso como nós somos tratados daquele outro lado, né? Do outro lado do nosso território, e como eles usam essas palavras para criminar, né? Os povos indígenas. E aí eu estou me lembrando aqui que nessa semana o Salles postou, né, uma foto de indígena usando um celular e falou assim, os índios que vieram me visitar. Então, sabendo que é uma palavra que traz, né, toda essa carga de preconceito,
contra os povos originários, né? A gente originários daqueles que é de origem, que é raiz. Então a gente, as lideranças falam que nós somos nascemos aqui, nós somos raiz. A gente não veio do lugar. Então acho que é nesse sentido assim. E aí, além de isso, né, essa questão de querer diminuir, né, os povos indígenas, vem todo esse ataque contra nós indígenas. E aí, para nós, esses ataques, eles são muito reais, né? Às vezes, você vê, passa na televisão e olhando, e aí eu tô aqui, né? Onde que está acontecendo tudo isso? Então, é muito triste para a gente. Nós nos localizamos como povos da bacia do Rio Juruena. O Rio Juruena, ele é o rio que forma o Tapajós. E o Tapajós é o que forma o Amazonas. É o Amazonas que cai no mar. Então a gente costuma dizer que os rios são como nossas veias mesmo, né? Que eles vão se encontrando assim e formando o corpo. Então a gente está bem aqui em cima, onde forma o Tapajós. Se a gente cai, se a gente deixa tudo acontecer com o Juruena, o Tapajós também vai sumindo, né? E, consequentemente, o Amazonas também vai sumindo. Então, o Rio Juruena, só na bacia do Rio Juruena, a gente tem mais de 140 usinas hidrelétricas, entre usinas de grande porte, entre PCHs e CGHs. E tem outras que agora, na pandemia, elas começaram a surgir, que, embora foi pedido que todos os processos de licenciamento ou referente aos direitos dos povos indígenas seja suspenso, consultas, né, referente à consulta livre, prévia informada, não seja por internet, porque, como vocês podem ver, toda hora cai, né? Muitos povos não são ainda, têm essa lida com essa tecnologia, mas os nossos direitos eles estão indo por ralo mesmo, assim. Eu fico muito feliz ainda que existe, né, a PIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a Sônia que está à frente, né, dessa mobilização. É uma pessoa assim, muito forte, que eu acho que se fosse outra pessoa não estaria tanta resistência para continuar com tantas coisas que vem acontecendo contra ela, né? Ataques pessoais mesmo, muitas vezes que partem dos nossos próprios, né? A gente costuma dizer que quando vem do outro lado, que não é um indígena, é mais fácil de enfrentar. Mas quando são dos seus pares, é mais difícil de enfrentar, é mais triste. Então, aqui no Mato Grosso, a gente teve a lei, né, a partir da normativa da FUNAI 09, que abria para os fazendeiros titular terra dentro de terras que já são demarcadas. No caso, nós tínhamos 8 titulações de terras de fazendas, e aí com isso o que acontece? Eles conseguem fazer, construir as usinas, porque eles vão ter o título da terra, mesmo que estão dentro do nosso território. Então, teve uma lei 17/2020 que o próprio governo do estado apresentou. Acho que se a Lu, eu estou falando o número errado, a Lu até pode me corrigir, talvez ela saiba, mas eu acho que é 17/20 que o governador do estado apresentou, né? E ele apresentou essa lei, a qual regulariza, né, a titulação através do CIGEC dentro do território indígena. E aí, nossa, é um território que é isso. E com isso, consequentemente, as leis para liberação de usinas
nesses locais, que são onde se tem, elas ficam mais flexíveis, né? Na qual a gente também não é ouvido e nossos direitos não são cumpridos. Então, são muita retirada de direitos nossos. E aí, na bacia são 140 usinas, e só aqui no entorno do território Mirante e Manoque, são 11 usinas, né? Os nossos rios, que no caso são o Rio Sangue, que a gente fala Manamiaki, Rio Perigoso, e o Rio Cravari. Então, e tem uma usina bem próxima aqui da nossa terra, da nossa aldeia, que trouxe estragos, né? Assim, tem o projeto de mitigação, projeto de compensação, mas que não compensa. Porque hoje eles construíram 4, quando essa usina saiu, 4 açudes dentro da nossa aldeia e nenhum desses açudes funciona, que não deu certo. E aí não tem peixe, né? A cachoeira é aqui, a gente ia pescar, ela fica a 5 quilômetros aqui da minha casa. Hoje, para pescar, você tem que andar 80 quilômetros abaixo da cachoeira. Mas assim mesmo, uma outra usina, que é a Paiaguás, eles começaram já o trâmite agora na pandemia, para ela ser construída, que fica alguns quilômetros só abaixo dessa usina Caiúvas, onde a gente vai pescar abaixo dela. Então, ou seja, se ela caso ser construída, a gente vai ter que ir mais para baixo das 2 usinas para poder adquirir o peixe, né? Então, eu acho que é o cenário que a gente vive hoje aqui na nossa bacia, referente ao rio, né? Acho que o rio é sagrado, né? A água é sagrada, tudo que vive nele é sagrado e tem donos, né? Que a gente trabalha tendo que, que são vários donos, né? Que existem e a gente tem essa resistência também assim, de lutar por esses direitos, não só nossos, mas esses direitos espirituais, direitos da terra, direitos das árvores, dos animais, porque todos eles têm dono, assim como nós também temos o dono. Então, acho que esse é um pouquinho do que a gente vem enfrentando e tentando fazer valer os nossos direitos aqui na bacia do Rio Juru. Tipilci, nós estamos encaminhando para o nosso encerramento, que o nosso tempo está chegando, mas antes disso, tem uma pergunta no chat bastante interessante do Dom Gomes Alves. E ele pergunta se ao fazer as denúncias que vocês fazem pelos vídeos, através do coletivo, se vocês sofreram represália, porque vocês fazem algumas denúncias contra as empresas, garimpeiros, por exemplo, as denúncias que vocês fizeram e fazem pelo coletivo. Houve alguma represália dessas pessoas ou não? E como foi, ele continua a pergunta, como foi usar as tecnologias para fazer esse enfrentamento? Então, a primeira questão é se houve represália e se vocês usaram as tecnologias para fazer esse enfrentamento, se foi o que eu entendi, viu, Dom Gomes? Você me corrija, por favor. Sim, sim. A primeira pergunta sobre se teve represárias, tem. Igual isso eu falei sobre o município de Campo Norte, tem pessoas boas no município, eu já morei lá quando era adolescente para estudar, tenho muitos amigos, eu gosto muito desse município, mas eu também tenho muitos inimigos, que eu comecei a entrar no movimento indígena desde os meus 15 anos, né? Então, sou uma pessoa que posiciona, defesa o território, defesa os direitos iguais, então é igual fora
da aldeia, né? Quando você faz essas defesas, você tem aquelas pessoas que não gostam de você. No caso, em Brasnorte, a gente tem políticos, principalmente, que são contrárias, né, aos nossos direitos e que deram ameaças através de vídeos, essas coisas. Também eles se organizam em mutirões para fazer manifestação referente à defesa do agro, e aí junto aos fazendeiros, eles já passaram por aqui, e quando eles passam, todas as pessoas que a gente, pode ser da saúde, pode ser outros parceiros que fazem trabalhos da FUNAI, uma vez eles tiveram que todos ir embora correndo, tipo, alguns conseguiu voltar para casa, foi para a aldeia, né? Que é o local mais. A gente já chega a ficar vários dias na idade por causa das revoltas tem de demarcações de terra e de denúncias que a gente faz. Isso já aconteceu aqui, gente. Quanto à segunda questão sobre para fazer principalmente na portaria do governo do estado que foi aprovado, a gente toda a mobilização que a gente conseguiu fazer foi através da tecnologia, da internet, dos registros de vídeo, foi tudo através disso. No entanto, que a gente conseguiu parar a votação dessa normativa e conseguimos mobilizar alguns políticos que ainda estão juntos, né, em algum momento, outros não, mas enfim, ficaram favoráveis a nós e conseguimos tirar os itens que iam mais assim, digamos, uma facada mesmo no coração, né? Então a gente conseguiu fazer com que esses itens, né, fossem retirados e retirado dessa lei. Ela é levada para a gente cortar, né, alguns pontos que iam mesmo para nos ferir, assim, uma facada no coração. E tudo a gente fez pela internet, usando os vídeos. Eu consegui mobilizar aqui no Noroeste, da bacia, nós somos 10 povos, então eu consegui falar com 7 povos, se não me engano, através de uma rede de comunicação que se tem aqui na bacia, que é a rede de comunicação Olhos d'Água, né? São comunicadores indígenas, não indígenas, que trabalham somente voltado para essa questão da bacia do Rio Juruena. Para o olhar, a gente tem um olho para a água, né? Para entender a água, então, em defesa mesmo do rio. Todos os rios que formam o Rio Juruena. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo, só voltado mesmo para essa questão das usinas. A gente conseguiu mudar. Hoje a gente tem uma grande, que é tipo um Belo Monte da vida, que é a usina Castanheira, que é um trabalho muito perigoso de fazer esse tipo de jogo. Então, assim, costumo dizer que eu não vou para a cidade aqui, na nossa região. Eu vou e volto, vou e fico, né? Porque para a gente é perigoso. Né? Tem gente que não vê perigo. Para a gente que você tem que andar na rua e olhar para isso toda vez, para mim isso não é normal. Se você se sente assim, é porque você tem medo de alguma coisa, né? Costumo sair muito da aldeia. Eu tenho até parado ou de participar de algumas aparições assim mesmo, justamente porque eu não me sentia segura. Mas a gente continua através das redes sociais, fazendo assim. A situação não é fácil, né, Tibilci? Não é brincadeira, não. E eu acho que a luta ela deve continuar e continue. E vocês estão com uma ferramenta de luta muito importante, que é o cinema, a aldeia trabalhando junto. Eu tenho certeza que vocês vão obter muitos êxitos com essa ferramenta. Nós estamos chegando no nosso
final do nosso encontro, eu gostaria de agradecer mais uma vez Loiuá, por ter aceito o nosso convite também, muito obrigada. Tipilci, muito obrigada por ter dividido com a gente a experiência de vocês, o conhecimento de vocês e a luta de vocês. Então, eu agradeço muitíssimo. Professora Dani, você quer falar alguma coisa? Loiuá, se quiser a palavra também para encerrar, Tipilci, está com vocês. Obrigada, professora Silvana. Tipilci, eu queria só agradecer muito a tua presença aqui hoje. Acho que a gente normalmente fazemos todas uma pergunta, mas hoje a gente deixou a cargo da Loiuá e da professora Silvana pela proximidade delas com a temática e da riqueza da sua fala. Então, eu só queria te agradecer e dizer que contem conosco para tudo que for preciso. Esse é um evento, fica público no nosso YouTube, mas eu acho que os nossos laços têm que se manter para além disso aqui. Então, você encontra em nós e no nosso projeto uma força de apoio contínuo. O que for preciso, contacta a Loiuá, chama a gente, e o que tiver ao nosso alcance, e o que não tiver, a gente dá um jeito. Mas a gente está unidos com vocês na luta e tudo mais. Então, muito obrigada. Desejo que você continue brilhando e fazendo esse excelente trabalho para trazer a sua realidade, a realidade da sua aldeia e de todas as demandas que vocês têm para mais gente, que a gente possa ser um veículo para disseminar todo esse conhecimento e essa cultura brilhante que nós temos que conhecer mais e fazer mais reverência. Muito obrigada, viu? Tipilci, muito obrigada mesmo pela tarde de hoje. Loiuá, por favor. Agradecer esse espaço do Confrontarte, né? Especialmente nesse mês de abril, um mês muito especial para os povos indígenas, e agradecer Tipilci, né? E parabenizar pela força, pela resistência, né? E pode contar conosco, e o que precisar, a gente com certeza chega junto. Parabéns, Tipilci. Tipilci, por favor, se quiser fazer uma fala final, o microfone está aberto para você. Bom, eu só quero agradecer pelo convite, né, Alô? Eu nem lembrava, né, que a gente se conhecia, mas ela lembrou de mim umas outras vezes. A gente estava conversando antes desse convite, né, bem antes, então, bem legal. Assim, só agradecer mesmo por ter, eu acho que quando a ciência faz essa ponderação, né, de ouvir também, que uma base de todo o estudo de antropologia, que são o estudo sobre os povos indígenas, são um dos pilares da antropologia. Então, eu acredito que quando a ciência começar a ouvir os povos indígenas, vai passar. Então, agradecer, que é muito importante quando a gente fala para as universidades e a gente tem pessoas pensadoras, né, que fazem estudos importantes, né, que muitas coisas, e que acho que foi um dos objetivos de entrar numa universidade, conhecer um engenheiro, conhecer um antropólogo, conhecer um advogado que decide sobre leis e que são pessoas que podem decidir sobre o nosso futuro, né? Acho que agradecer esse espaço de aprendizado que a gente tem. Então, obrigado, e a gente continua aqui, pois a gente está aqui, nossa aldeia. Muito obrigada, Tipilci. Professora Silvana, acho que é isso, né? O É nosso próximo isso. encontro agora é dia... A pessoa que controla a agenda é a professora Lília, e ela precisou sair no meio, Tipilci. É Peço dia desculpas, 5. porque ela tinha um Dia evento 5. no mesmo horário. É isso, professora Daniele. Dia 5 será nosso próximo encontro. Nós teremos, nessa perspectiva do mês de abril e nessa perspectiva de diálogo sobre a questão indígena tão necessária, nós teremos a professora Marta, da UFMT, e juntamente com a Teodora, que é uma outra indígena. Então, está todo mundo convidado. E eu aproveito para agradecer mais uma vez, Loiuá,
Tupiuci, a Dani e todo mundo que está no chat, muito obrigada por estar com a gente e para a gente dividir as nossas inquietações, as nossas alegrias, as nossas tristezas, e, enfim, a gente seguir nesse momento que requer da gente sanidade emocional, sanidade física, para a gente continuar a luta. Tá? Mais uma vez, Tupiuci, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa experiência, viu? Então, até o próximo encontro. Um grande abraço a todos e todas e todes. Tchau, gente. Tchau, Tupiuci. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau.